Olá, turminha do segundo ano! Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos trabalhar com a apostila de língua portuguesa. Nós vamos começar na página 65 com um textinho. Esse textinho é diferente porque ele nos traz uma informação. Quando a gente lê, ou escreve um texto informativo, que a gente quer levar alguma informação, essa informação não pode ser falsa, eu não posso inventar. A informação ela tem que trazer um fato real, um acontecimento verdadeiro. Então, olha só, a prof vai ler para vocês esse textinho. Vocês vão observar que tem algumas palavrinhas que estão algumas letrinhas, que estão em destaque. Então, vocês observem, porque depois nós temos algumas questõezinhas para responder. Então, vamos lá? Patinhos feios do Ibirapuera. Acabaram de nascer 2 patinhos feios no parque do Ibirapuera. Os filhotes de cisne negro, que têm apenas 9 dias, já podem ser vistos nadando no lago. Desde fevereiro, 7 fêmeas deram cria, somando 18 cisnezinhos. Acinzentados e com bico preto, os filhotes levam até 2 anos para se tornarem belos como os pais. Nessa fase, recebem alimentação reforçada com vitaminas e verduras e saem para nadar nas horas mais quentes do dia. Eles são sociáveis e só brigam quando invadem o seu território ou mexem com os seus filhotes, diz o veterinário Marcos Riso, da divisão veterinária do Parque do Ibirapuera. O macho é quem choca os ovos, além de permanecer com a mesma fêmea a vida toda. Texto de Débora Giannini, revista da Folha, Folha de São Paulo. Então, olha só, esse textinho nos traz uma informação, então é algo verdadeiro que aconteceu. Ele foi até retirado, esse texto, olha só, da revista da Folha. Então, não se esqueçam, quando a gente fala de um texto informativo, que traz uma informação, um acontecimento, esses fatos são verdadeiros, realmente aconteceram, é real, tudo bem? Segundo ano, então depois que a gente leu o texto informativo, nós vamos responder as questõezinhas. Então vamos começar? No texto, algumas palavras iniciadas com letra maiúsculas estavam destacadas, elas estavam em negrito, mais escurinho. Por que será que elas estão escritas dessa maneira? Agora, nós vamos escrever por que a gente usa a letra inicial maiúscula em cada uma dessas palavrinhas. Vocês lembram que a prof sempre falava das regrinhas? Nome próprio, nome de pessoa, de cidade, país, de animalzinho. Todo nome próprio, ele tem que iniciar com letra maiúscula. Todo começo de frase, quando eu vou começar a escrever alguma coisa, letra maiúscula. Então, olha só. Na palavra acabam, a letrinha A está com a letra maiúscula. Por quê? Lá no textinho, o que está acontecendo com ela? Ela está iniciando uma frase. Então, aqui vocês vão escrever a palavra acabam, a letrinha A está em negrito e com a letra maiúscula porque ela inicia uma frase. A palavrinha Ibirapuera é o que, segundo ano? É o nome de um lugar. Por isso que, independente de onde estiver escrito Ibirapuera, ele tem que iniciar com letra maiúscula, porque é nome de um lugar. Então, vocês vão escrever aqui, nome de lugar. Marcos Riso. Tanto a letrinha M como a letrinha R estão com letra maiúsculas. Por quê? Porque é o nome e o sobrenome. Então, nós devemos iniciar com letra maiúscula. Então, aqui, nome de pessoa. E a palavrinha nessa também está com letra maiúscula. Por quê? Lá no textinho, ela está iniciando uma nova frase. Tem o ponto final, nós vamos começar uma nova palavrinha, uma nova frase. Então, ela tem que iniciar com letra maiúscula. É início de frase. Tudo bem? Então, não se esqueçam. Toda vez que eu inicio uma palavrinha, uma frase, letra maiúscula. Toda vez que eu vou escrever o nome de um lugar, de uma pessoa, de um cachorrinho, de um bichinho, letra maiúscula. 3.
As palavras a seguir foram retiradas do texto. Observe o número de letras de cada uma delas e encaixe na cruzadinha. Turminha, então aqui tem a quantidade de letras, 4, 5, 6, e em cada quantidade tem as palavrinhas. Então, vocês vão encaixar aqui nessa cruzadinha. Então, conferem a quantidade de quadradinhos, que seria a quantidade de letras, e encaixa as palavrinhas corretamente. Vocês vão encaixar todas essas palavrinhas aqui, tá bom? Releia este pequeno trecho da notícia: Patinhos feios do Ibirapuera. Os filhotes de cisne negro, que têm apenas 9 dias, já podem ser vistos nadando no lago. Desde fevereiro, 7 fêmeas deram cria, somando 18 cisnezinhos. Complete as palavras a seguir com as letras F ou V maiúsculas e escreva um nome próprio para cada fêmea de cisne negro. Então, olha só que legal. Aqui nós temos as fêmeas. Vocês vão colocar V ou F maiúsculo para formar o nome das fêmeas, combinado? Então só pode usar F ou V e formar os nomes. Agora é vocês que vão criar os nomes de outras 2 fêmeas. Vamos lá? Só que olha aqui, tem uma regrinha. Essa fêmea tem que começar com a letra F, não pode ser nenhuma lá de cima, que vocês já colocaram, completaram. Essa fêmea aqui começa com a letra V. Também vocês vão colocar qualquer nome, vão criar um nome, mas não pode ser nenhum que já tenha aqui. Combinado? 5. Desembaralhe as sílabas e descubra novas palavras escritas com as letras F e V. Então, olha só, aqui nós temos várias pedrinhas com sílabas e elas estão todas embaralhadas, né? Fora de lugar. Então, vocês vão formar palavrinhas colocando no lugar correto, juntando essas sílabas. Combinado? Então, aqui em cada espaço, quadradinho, vocês vão juntar a sílaba que tem na pedrinha acima e formar algumas palavrinhas. Todas elas vão ter a letrinha F ou V. Turminha, agora chegou uma hora que a prof adora. A prof vai contar para vocês uma fábula. As fábulas são pequenas histórias. Os personagens são os animais que agem e pensam como seres humanos. Eles sempre acabam ensinando algo, nos fazendo pensar. Agora vocês vão acompanhar a leitura da fábula em que o sapo é um dos personagens principais. Então agora a prof vai ler para vocês a fábula do sapo e o boi. Para isso, vocês têm que ter uma bexiga em mãos e essa bexiga vai representar o sapinho. Então, peguem a bexiga e prestem atenção na historinha. Para essa fábula, eu tenho aqui os meus 2 ajudantes, o Luiz e a Mamá. Oi. O que vocês têm na mão para representar o sapo? Muito bem, uma bexiga. Então vamos começar? O sapo e o boi. O sapo coachava no brejo quando viu um boi se aproximar do rio para beber água. Cheio de inveja, ele disse para os amigos: "Querem ver como eu fico do tamanho desse animal?" "Impossível", disse o pato. "Absurdo", comentou a coruja. "Esqueça", disse a garça. Então, para o espanto de todos, o sapo estufou a barriga e aumentou de tamanho. Olha lá o sapinho aumentando o tamanho. Eles estão enchendo a bexiguinha. O sapo aumentou o tamanho. Viram só? Eu não disse que conseguiria? Pois fique sabendo que você não conseguiu alcançar nem as patas dele, comentou a garça. Inconformado, o sapo continuou a estufar. Olha lá o sapo estufando, olha o tamanho que ele está ficando. E agora, já estou do tamanho dele? Só se for do tamanho de um bezerro,
respondeu o pato. E é bom você parar com isso antes que se machuque. E olha lá o sapo. Eu só vou parar quando eu ficar maior do que o boi. E ele continuou a inchar. Sem dar ouvidos aos amigos, o sapo estufou tanto. Então, olha lá o sapinho estufando. E ele continuou a estufar e não parava. Sabe o que aconteceu com ele? O sapinho explodiu. Então, olha lá, as crianças estão estufando. Olha o tamanho do sapinho do Luiz Felipe. Vai estufar e vai acontecer com esse sapo. Meus amores, agora é a hora que vocês estufam até explodir o seu balãozinho. Olha só o tamanho. Sem dar ouvido aos amigos, o sapo estufou tanto que explodiu como um balão de gás. É nisso que dá não se conformar com o que se é. Disse a coruja que não pensava em outra coisa a não ser continuar sendo ela mesma. E aí, turminha, gostaram da fábula? Vocês viram que legal? Mas o sapinho não acabou bem, porque a inveja, não gostar do que você realmente é, não faz bem. A gente tem que se amar e se respeitar e lembrar sempre, cada um é da sua maneira, cada um tem o seu jeito, cada um faz algo, né, diferente do outro, que às vezes eu jogo bola, sou bom em bola, meu outro amiguinho é bom na pintura, o outro é bom no violão e assim por diante. E aí, gostaram da fábula? Então agora nós vamos responder a página 71, 72 e 73. Leia novamente o início. O sapo coachava no brejo quando viu um boi se aproximar do rio para beber água. Veja o significado que um dicionário apresenta para a palavra em destaque. Então, olha só, a palavra em destaque é coachava. Coachar é referindo-se a um sapo ou uma rã, emitir a sua voz. Então, é a voz, é o sonzinho que o sapo faz. Você consegue imitar o coachar de um sapo? Então, olha só, o sapinho ele fica lá, né? Rabbit. Quem se aproximou do brejo onde o sapo coachava? Quem, turminha? Foi um boi, né? Então, o boi se aproximou de onde o sapinho estava, coachava. O que esse animal foi fazer naquele lugar? Então, vocês lembram lá na fábula? O boi foi no brejo para beber água. 3. Pinte o quadrinho com a palavra que revela o sentimento do sapo quando ele viu o boi. É um sentimento que não é bom, não faz bem pra gente. Ele sentiu orgulho, inveja ou respeito? Vocês lembram? É algo que a gente não pode ter, não faz bem pra ninguém. Cada um é do seu jeito, é especial da sua maneira. Por que você acha que ele se sentiu assim? O que aconteceu? O sapinho, ele teve inveja, né, do boi, porque ele queria ser grandão, ter o mesmo tamanho do boi. Ele não estava feliz com o seu tamanho, com as suas características. Então foi por isso que ele teve esse sentimento que não é legal, que é o sentimento da inveja. O sapo, morrendo de inveja do boi, resolveu estufar a barriga até ficar do tamanho dele. Os seus amigos aconselhavam para ele mudar de ideia, mas ele não desistiu. Ligue cada animal ao comentário feito para o sapinho. Então, olha aqui, a gente tem 3 amigos do sapo que estavam, né, tentando ajudá-lo, falar que aquilo não era o correto, que ele ia acabar se dando mal. Então, vocês vão ver qual foi o conselho que a coruja deu para o sapo e vai ligar, tudo bem? Vocês vão ligar o animalzinho para o conselho que ele deu para o sapinho. Afinal, o sapo conseguiu ficar do tamanho do boi segundo ano? Sim ou não? E por quê? O que aconteceu com o sapo no final? Ele explodiu. De tanto ele estufar para chegar no tamanho do boi, ele,
puf, explodiu. Então ele não conseguiu. Ele conseguiu acabar com a vida dele, né? O sapo se deu muito mal no final dessa história, não é mesmo? Para você, qual foi o erro desse sapinho? Então, o que vocês acham que foi o grande erro dele? Foi ter esse sentimento, né, segundo ano? É não se amar e se respeitar do jeitinho que ele era. Era querer se transformar, ser outra coisa, diferente do que ele realmente é. E para encerrar aqui a nossa atividade, você esperava que a história terminasse assim? Sim ou não? E por quê? Vocês gostaram do final? Vocês imaginavam que o sapinho, de tanto estufar, iria explodir? Então vocês vão responder aqui para a prof. 7. Que ensinamento você aprendeu com essa fábula? Olha só que legal. Agora, vocês vão escrever uma moral. Qual foi o ensinamento dessa fábula O Sapo e o Boi? Vocês vão escrever no papel, vão recortar e vão colar lá na trilha do leitor. Vocês vão colar aqui nesse espaço, meus amores. Qual foi o ensinamento que essa história trouxe pra gente? O que a gente não pode fazer? Então, faça a sua moral, o seu ensinamento, escreva no papelzinho, recorta bonitinho e colhe aqui na quarta história. Tudo bem? Um beijo, meus amores, um bom final de semana. Fiquem com Deus.